Eu estou esse mês de julho falando sobre Salomão e falei sobre 12 princípios de Salomão, depois falei sobre 6 grandes decisões de Salomão, falei tudo isso baseado no livro de Provérbios, e hoje eu vou encerrar essa série salomônica. Bonito esse nome, hein? Gostei. Eu vou encerrar essa série falando sobre 10 conselhos, mas da maturidade de Salomão. Ou seja, 12 princípios foi quando ele começou. 6 decisões foi durante a vida. Agora 10 conselhos é da velhice dele. E esses estão no livro de Eclesiastes, que foi o livro que ele escreveu por último. Então aqui já é uma pessoa muito bem sucedida, talvez o rei mais próspero, na sua velhice, analisando a vida e dando 10 conselhos do tempo da sua maturidade. Então, se você entender os 12 princípios, as 6 decisões e os 10 conselhos, querido, antes de terminar esse ano, sua vida será 10 vezes melhor, mais próspera, mais alegre, e haverá abundância em tudo que você fizer. Amém? Sabe por que as coisas não acontecem muito rápido? Porque a gente não dá muito valor a conselho, né? Existe até um ditado que conselho, se fosse bom, era pago, não era de graça. A verdade é que aquilo que não nos custa, a gente ouve. Mas aquilo que a gente aprende gastando, perdendo, apanhando, sofrendo, meu Deus, como a gente dá valor. Mas a sabedoria está não em aprender na tentativa e erro, e sim com a experiência dos outros. Então essa manhã, você pode aprender com a experiência e a maturidade de Salomão. Ou você pode passar os próximos 5, 6 anos aprendendo na tentativa e erro, né? Acerta, erra, vai, volta. Existe um jeito fácil, existe um jeito difícil, cada um faz do jeito que achar melhor. E eu quero compartilhar isso com você essa manhã. E tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. 10 conselhos que Salomão dá, estão no livro de Eclesiastes, sobre a vida. E esses conselhos são da sua velhice. E o primeiro conselho é uma vida equilibrada. Diga isso, vida equilibrada. Eclesiastes, no capítulo 3, ele escreve por um tempo longo sobre tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todas as coisas, ou há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí ele começa uma lista: há tempo de abraçar e de afastar, de rir e chorar, de nascer e morrer, há tempo de plantar e de colher. E ele faz uma lista longa sobre os tempos, de coisas boas, de coisas ruins, tempos de trabalho e de descanso. E essa lista é gigante, e quando você lê isso, você entende algo, que o importante da vida não é se você está plantando ou colhendo, se está nascendo ou morrendo, se você está feliz ou está triste. O importante da vida é você ter uma vida equilibrada. Existe tempo para tudo. Isso é viver uma vida próspera. Existe tempo para casar. E os jovens hoje de 42, 48 estão casando. Eles têm passado por algumas situações diferentes, né? Porque eles não são tão jovens assim, mas eles se acham, né? Existe um tempo para ter filho. E os jovens de hoje, de 48, estão tendo filhos agora.
E eu não sei como isso vai ser. O meu tem um de 22 e um que faz 19 domingo que vem, inclusive vem ao culto e dê parabéns para ele, pode trazer presente também. E se tiver uma filha bonita aí nos 18 anos, a gente está recebendo currículo, fique à vontade. Mas eu fico olhando, eu tenho 52, minha esposa tem 44 e a gente tem um de 22 e um de 19. E essa fase da adolescência, essa fase de se tornar jovem, olha, são meninos educados, estudam, trabalham. Meu Deus do céu, é uma maravilha e dá uma dor de cabeça. Aí eu fico imaginando como que uma pessoa aos 68 vai ter essa tranquilidade de lidar com um filho na adolescência. Ah, não tem, querido, não tem. Eu levantava, aos 28 anos, eu levantava 2 vezes de madrugada para dar mamar para os meus filhos, descalço no inverno, dormia meia-noite, acordava às 6, entre meia-noite e 6, fazia 2 mamadeiras e dava na... Eu fico pensando, hoje eu durmo da meia-noite às 6, eu passo o dia acabado, cansado. Imagina se eu tivesse que acordar 2 vezes para fazer mamadeira. Eu colocava as 2 mamadeiras do lado dele e disse, se quiser pega e toma, eu vou pôr tampão no ouvido e vou dormir, quero nem saber. Aí eu fico pensando, esses jovens de 48 tendo filho hoje, como é que funciona isso? Querido, existe algo na vida que se chama equilíbrio, e você não pode perder o time. Você não pode perder o time de trabalhar, de construir, de casar, de ter filhos, de buscar a Deus. Tempo de gastar com seu filho, tempo de gastar com a sua esposa, com o seu marido, tempo de gastar com o teu Deus, de gastar com o teu trabalho, de gastar com o teu descanso. Isso se chama vida equilibrada, isso é prosperidade. Segundo, meu Deus, como é que eu vou falar 10 nesse tempo? Imagina, só estou no primeiro. Segundo, aproveite as coisas simples da vida. Diga isso. Eclesiastes capítulo 3, versículo 13. E também que todo homem coma, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Olha que coisa extraordinária. Eclesiastes 2, 24. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isso vem da mão de Deus. Ei, olha para mim. Não espere estar casado, não espere ter filho, não espere ser rico, não espere comprar a casa própria, o carro dos sonhos. Não espere alguma coisa para desfrutar as coisas simples da vida. Só um homem na velhice consegue ver isso. Tem gente que futuriza a felicidade. Pegue uma criança de 4, 5 anos e diga que é um pirulito agora ou uma bicicleta novinha daqui uma semana. Ele diz o pirulito. Ele não quer futurizar a alegria dele, ele quer ser feliz agora, mas vale um pirulito na mão do que uma bicicleta daqui uma semana. Mas só que nós vivemos a vida inteira futurizando o dia que eu casar, o dia que eu ter, o dia que eu viajar, o dia que eu comprar, o dia que eu Não! Você pode sair daqui hoje e ter dinheiro para comer picanha, lagosta, mas você pode talvez ter dinheiro somente para comprar salsicha e fazer um cachorro quente. Isso não muda o desfrutar da sua família de um belo almoço de domingo. É só a sabedoria de um homem velho. Tem gente que faz isso. Eu conheci uma pessoa aqui, eu até aluguei o apartamento dela e morei no apartamento há muitos anos atrás, e ela tinha 50 anos, dona de uma marca muito famosa no país inteiro, e ganhava muito dinheiro, e ela dizia, meu marido falava que dava duro, trabalhava para a hora que ele aposentar, desfrutar a vida,
Meu marido aposentou o ano passado, compramos um veleiro, e olha, 6 meses depois ele teve um infarto e morreu. Sabe que dia que a morte vai chegar? Quem sabe? Nem eu. Mas ela pode chegar que dia? Hoje, à tarde, amanhã, daqui uma semana. Por isso você precisa trabalhar e ganhar muito para dar conforto e estabilidade à sua família, sem deixar de desfrutar as coisas simples da vida. Lave uma louça domingo, depois do almoço com a sua esposa. Cozinhe com ela, Deus está falando de um jeito violento essa manhã. Cozinhe para ela no domingo. Saia para passear de carro ou a pé. Compra um café em qualquer um desses lugarzinhos ali da Avenida Brasil. Toma junto, de mão dada. Você pode fazer isso aos 20, aos 40, aos 60. Você não precisa ser rico, milionário, aposentado para ir para Paris, na Champs-Élysées, vendo a Torre Eiffel e tomando um chocolate. Para! As pessoas perdem os melhores momentos da vida. 3, cultive bons relacionamentos. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Olha que coisa interessante. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas um só, quem o esquentará? Se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Sabe o que ele está dizendo? Cultive bons relacionamentos. Você tem que ter relacionamentos para levar para a vida toda. Você tem que ter relacionamentos para quando você é jovem, para quando você é casado, para quando você está na maturidade, para quando você está na velhice. Eu não estou falando sobre network, para você ganhar dinheiro, alavancar os seus negócios. Não, eu estou falando de relacionamentos. A coisa mais triste da face da terra é ver alguém que trabalhou, que lutou, que construiu, que adquiriu grande patrimônio, e ele morreu tão pobre que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Ele não tinha família, ele não tinha lar, ele não tinha paz, ele não tinha com quem conversar, ele não tinha com quem fazer um chá no final da tarde e tomar. Você precisa ter relacionamentos sólidos dentro de casa, relacionamentos sólidos com seus filhos. Você tem que ter relacionamentos sólidos com a sua família, com seus pais. Você tem que ter amigos para todas as horas, amigos para comer e fazer um churrasco, amigo para sentar, contar o problema e chorar junto. Eu estou dizendo que a visão da maturidade de Salomão, quando ele olha para trás, nos ensina tantas coisas, que quando a gente para, a gente percebe que a gente não faz nada disso. A gente dá muito valor a outras coisas e não a essas. 4, o que é o verdadeiro sucesso? Só um homem de sucesso, maduro, pode ensinar. Eclesiastes capítulo 4, versículo 15. Vi a todos os viventes andarem debaixo do sol com a criança, a sucessora que ficará no seu lugar. Sabe o que ele está dizendo aqui? Sucesso é ter um sucessor. Pastor, vou ter sucessor de quê? Tem nem um passarinho para dar de beber. Não tem negócio, casa, moro de aluguel. Sucessor do quê? Sucessor do teu caráter, do propósito de Deus para a sua vida, da tua visão de família, de lar. Talvez você não tenha uma casa, mas você tem um lar de dar inveja a muitos milionários. Você tem que ter um sucessor.
E aqui você entende algo além do sucesso. Que o sucessor é a criança que anda de mão dada do teu lado durante toda a vida. Eu tenho um filho que não gosta de falar em público, que não gosta de falar com muita gente. Ele tem uma dificuldade com isso, já tentei de tudo. E entendi, não é o chamado dele. Acho muito difícil um dia vê-lo no altar, pregando para uma multidão. Deus pode, mas não vejo. Mas quando ele era pequeno, uma coisa eu disse para ele: eu nunca te pedi para ser pastor, mas ser um homem de Deus íntegro é sua obrigação. Servir a Deus é tua obrigação pelo resto da vida. E pensa numa pessoa íntegra, que ama e serve a Deus, que prega o evangelho para as pessoas que estão do lado dele, fiel nos dízimos, jejua, faz votos, é um homem de Deus. Ele pode não ser o meu sucessor de estar no altar pregando, mas é o sucessor da minha fé, da minha visão, da minha paixão por Deus, do meu caráter, da minha integridade. Um dia, ele disse para mim assim: poxa, pai, queria muito que você me tratasse igual você trata seus sócios. Eu falei: se você quiser, a gente começa hoje. Se você não me der dinheiro, a gente rompe a sociedade agora, eu não quero mais nem saber. Então já começa me devolvendo seu cartão de crédito, começa pagando a casa que você mora aqui, comida, inclusive o carro que você anda, já vamos fazer um leasing aqui para você ir me pagando ele. Vamos trabalhar como sócio. Você acha que eu trato você de forma dura? É porque você não é meu sócio, você é meu sucessor. E se você não souber dar valor ao que tem, você vai perder tudo. Então, o nome disso é amor. Querido, você não tem que ser amigo de filho. Você tem que ser pai, mãe dos seus filhos. Filho não tem que te amar, filho tem que te respeitar. Porque se existir respeito, o amor será consequência. Filho que ama e não respeita, ele nem te respeita e nem te ama. Vai te abandonar em algum lugar ali na frente. Então lá no futuro, Salomão olha para trás e diz: se tem uma coisa que você tem que fazer, é fazer com que seus filhos andem do seu lado, e seja sucessor da sua visão, dos seus sonhos, da sua integridade, do seu caráter. Quinto, é engraçado, esses 3 domingos que eu estou pregando, é um silêncio mortal na igreja, né? Aí tem a impressão que eu tenho, ou não estão gostando, ou estão dizendo: por que eu vim hoje? Devia ter ficado em casa. Quinto, fidelidade a Deus traz, diga isso, fidelidade a Deus traz, Eclesiastes capítulo 5, versículo 19, e a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Ei, peraí, está dizendo a todo homem que Deus deu riqueza, bens, e além de riqueza e bens, deu poder para delas comer, ou seja, deu riqueza, deu bens, deu saúde, tomar da sua porção, gozar do seu trabalho, alegria, paz, uma família estruturada. Ei, olha só, do que Deus está falando? Que a bênção de um homem, a bênção da riqueza, da prosperidade, da saúde, da paz, da família, do lar, é dom de Deus. Isso significa o quê? Que Salomão lá na sua velhice olha para trás e diz: vi tanta gente tentando ter saúde, tentando ter dinheiro, tentando ter família, e perderam tudo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso é dom de Deus. Sabe o que isso significa? Seja fiel a Deus e você vai prosperar em todas as coisas.
Diga isso: a minha fidelidade gera prosperidade em todas as áreas da minha vida. Sexto, não viva no passado. Só um homem maduro tem autoridade para dizer isso. Não viva no passado. Eclesiastes 7:10. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Quem diz isso é tolo, não é sábio, que os dias passados foram melhores do que esse. Não viva das vitórias, não viva do sucesso do passado. Porque quando eu era, porque quando eu tinha, porque quando eu era novo. Ei, esquece isso, que história é essa de quando eu era novo? Você pode começar a ter um físico melhor aos 50 anos do que aos 20 e 30, é só começar. Mas com 50, gente, 50, o cara está muito novo, ele tem a força dos 25, junto com a sabedoria, a maturidade. Por isso, as idades mais produtivas do homem são as décadas de 50, 60, 60, 70, porque ele ainda tem força e maturidade. Tem gente que conta, o ano passado Deus me deu uma vitória, um milagre. 10 anos atrás Deus me deu uma vitória, um milagre. Gente, vocês não têm ideia, há 25 anos atrás Deus... Eu quero saber da vitória de ontem, quero saber do milagre da semana passada. Quem vive de passado é museu. Você tem que viver do futuro. Esses dias eu ouvi uma entrevista do Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil, dono da Ambev. Ele tem já 80 anos, sendo entrevistado por Abílio Diniz, um dos homens mais ricos desse país, que tem 82 anos. E ele pergunta como é a velhice, como é envelhecer. A velhice não, como é envelhecer. E ele, Jorge Paulo, é sócio de 2 homens, Warren Buffett e o sócio dele na Berkshire, que é uma das maiores empresas de investimento na Bolsa de Valores em Nova York, na Bolsa de Valores do mundo inteiro. E o Warren Buffett tem 92 e o sócio dele 98. E ele disse, envelhecer é normal, é natural, e a vida é muito boa, e a gente tem que olhar para frente, não para trás. Ele disse, Abílio, o ano que vem, na reunião do conselho da Berkshire, eu quero te levar, porque é muito legal encontrar o Warren Buffett e o sócio dele, porque eles são 10, 18 anos mais velhos que a gente. Eu estou falando de gente de 80, dizendo, eles são de 12, 18 anos mais velho que a gente, e é tão legal na reunião, eles fazendo projetos para daqui 10 anos, 15 anos, investimento, vamos comprar isso, que nos próximos 10 anos vai explodir, vai crescer. Cara, eu olho aquilo me empolga. Aí um de 82, falando de um de 92, e você com esses 45 nas costas, parece um velho gagá arrastando, nem consegue namorar a esposa mais, essa pança desse tamanho, as mulheres com 42 entrando na menopausa, vai fazer reposição hormonal, vai malhar, vai fazer alguma coisa da tua vida, sabe, eu não entendo isso. São pessoas que vivem do passado, que vivem no passado, porque se sentem velhos. 7, não perca as oportunidades. E isso que Salomão fala para mim é demais. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto vier na sua mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde você está indo, para onde você vai viver a eternidade, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Que Salomão está dizendo? Oportunidade passa, oportunidade voa, oportunidade não chega e fica te esperando,
Oportunidades, elas passam. Por isso a gente precisa alcançá-las, abraçá-las, agarrá-las no momento que elas estão passando. É você no deserto e passa um cavalo correndo, sem corda, sem estar encilhado, sem estar, sabe, com nada. Meu filho, pula nele, garra na crina, crava a tua perna na barriga dele e sai do deserto, vamos embora. Tropeçando, caindo, derrubando, levando pancada, mas não solta. Isso é oportunidade. Estende a tua mão aí e diga: Deus trouxe muitas oportunidades e eu não fiz, mas as próximas, segundo as minhas forças, eu farei todas. Só tenho essa vida e eu decidi, viverei da melhor forma possível. Fecha essa mão aí. Querido, não adianta falar sobre oportunidade aos 100 anos de idade. Você ainda tem uma vida de oportunidades pela frente, não perca nenhuma delas. Não perca a oportunidade de casar, não perca a oportunidade de ter filho, não perca a oportunidade de começar um novo negócio, não perca a oportunidade de ter uma nova renda, não perca a oportunidade de amar alguém, não perca a oportunidade de visitar seus pais, não perca a oportunidade de comer, não perca a oportunidade de viver. 2 semanas atrás eu estava com o senhor e tocou o telefone, a gente estava conversando, ele disse: só um minuto, eu preciso atender. Eu disse: claro, fica à vontade. Ele atendeu, ele disse: olha, me desculpa, é porque é da minha família, e não importa o que eu estou fazendo, se tocar o telefone e for da minha família, eu atendo. Eu falei: claro, sem nenhum problema, eu tenho esse hábito também, se a minha esposa ou os meus filhos sabem que eu estou em um compromisso e me ligaram, não importa, ainda que seja para dizer traz pão, eu vou atender, não tem, eu vou atender. Ele disse: eu tive uma experiência muito ruim, eu estava num negócio muito importante que eu queria fechar, e eu estava no meio da reunião, e minha mãe estava muito doente, e aquele dia minha irmã ia levá-la para ser internada, e aí tocou meu telefone, era minha mãe, e eu fiquei olhando, e o negócio era muito importante, eu estava fechando o negócio, eu disse: quando terminar eu ligo, e tocou pela segunda vez, eu disse: quando terminar eu ligo, e aí terminou a reunião, eu liguei, ela não atendeu. Quando ela chegou no hospital, ela foi direto para a UTI, ela ficou sem o celular. 2 dias depois ela faleceu. Eu nunca tive a oportunidade de ter a última conversa com a minha mãe. Querido, oportunidade é uma coisa que você precisa ter os olhos de Deus para enxergar. Oportunidade de viver, de amar, de comer, de trabalhar, de avançar, de conquistar. Você não pode perder uma oportunidade na sua vida. Salomão olha e diz: tudo que vier, todas elas, pega e faz segundo as suas forças. Talvez você não consiga fazer o melhor, mas você consegue fazer o seu melhor. Então faça o seu melhor, porque você vai morrer e lá não tem mais como fazer nada. 8. A importância da riqueza. Olha o que é a sabedoria de um homem maduro. Eclesiastes capítulo 9, versículo 14. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou. Levantou contra ela grandes fortalezas para destruí-la, e encontrava-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém mais se lembrava daquele homem que era pobre. Era um homem sábio, que livrou uma cidade inteira, mas ninguém se lembrava dele, porque ele era pobre. Ei, uma cidade inteira esquece de um homem pobre, provavelmente ele morreu na pobreza. Mas uma cidade inteira, se desse migalhas àquele homem, provavelmente ele morreria milionário. Todo mundo poderia ter feito algo por aquele homem, sim ou não? Ele livrou a cidade. E por que não fizeram? Porque ele era pobre, ninguém mais se lembrava dele. A sabedoria é importante, Salomão ensina isso. Mas por que Salomão na sua velhice vem dizer?
que existia um homem sábio, mas ele era pobre, e a sabedoria dele conquistou muitas coisas, mas a pobreza dele fez com que todos se esquecessem dele. Ele está querendo te ensinar algo aqui. Ele não está dizendo que você tem que ser milionário, mas ele está dizendo que você tem que ter uma vida financeira próspera e abundante. Você tem que ter reservas financeiras. Você não pode depender de ninguém nessa vida. Você tem que ter condições de se sustentar, sustentar sua casa e sobrar. Porque o dia que você começar a pedir, as pessoas vão se afastar de você, ainda que você seja sábio. Eclesiastes 10:19, para rir se faz banquetes, e o vinho, esse produz alegria, e por tudo o dinheiro responde. Sabe o que Salomão está dizendo na velhice dele? Que riquezas são importantes, que ao invés de você desperdiçar o dinheiro, existe um tempo que você tem que ajuntar, que você tem que economizar, que você tem que guardar, que você tem que multiplicar, que você tem que investir, porque lá na frente ninguém vai te estender a mão. E aí você vai entender que a sua sabedoria, ela é importante, mas que a sua situação financeira muda toda a circunstância da sua vida. Sabe, tem gente que vive como se não houvesse o amanhã. Tem pessoas que são trabalhadores braçais, médico, dentista, arquiteto, preparador físico. Posso fazer uma relação aqui de profissões. São trabalhadores braçais. Fez, ganha, não fez, não ganha. Peraí, você vai fazer até quantos anos? Até os 80? Não. 70? Não. 60? Não. 55? Ok, você vai viver até quantos anos? Eu vou viver até os 90. Sim, ok. E os próximos 35 anos, quem é que vai te sustentar? Se você é trabalhador braçal e só produz o que você faz. Você vai viver os próximos 35 anos com que dinheiro? Se você não vai mais produzir. Você já acumulou o suficiente que pague as suas contas pelos próximos 35 anos? Os jovens vivem como se não fossem morrer, fossem eternos. Você precisa dar mais valor à riqueza. Isso não é ganância. Isso não é dar mais valor ao dinheiro do que a Deus. Isso é a sabedoria de Salomão te dizendo: o dinheiro responde a todas as coisas. Guarde e ajunte. Tenha para a sua velhice, ou você será esquecido, ainda que seja sábio. 9. Existe um poder na generosidade. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai encontrar. Pão na água ele desaparece, está dizendo que depois de dias você vai encontrar. Então aqui ele está falando sobre o poder da generosidade, sobre dar, sobre semear. Reparte com 7, nossa, não é reparte com 2, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabe que mal haverá sobre a terra. O que ele está dizendo? Seja generoso, porque amanhã você pode precisar de alguém. Seja generoso, porque amanhã você vai precisar de uma colheita, ainda que não venha daquela pessoa, mas a colheita virá de outro lugar. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cai, ali ela fica. Está dizendo que até a chuva semeia. Está dizendo que até uma árvore, quando cai e morre, ela semeia e nasce de novo. Está falando sobre essa lei poderosa, que é a semeadura, a generosidade. Quem observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca colherá. Assim como você não sabe qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos dentro do ventre de uma mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus,
que faz todas as coisas. Está dizendo, ei, se você ficar olhando para as circunstâncias, você nunca vai semear, mas você precisa semear em tempo e fora de tempo, porque você vai precisar colher no teu futuro. E aí ele continua dizendo, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará. Semeia, independente do momento, porque você não sabe qual a semente vai germinar, se essa, se aquela, ou se ambas. Meu Deus do céu, só um homem na sua maturidade sabe que a vida é feita de um ciclo de prosperidade, dar e receber, dar receber, receber, dar e receber. É a roda da prosperidade, é o círculo da prosperidade, da abundância. Só um homem na sua maturidade sabe. Vai chegar um dia na sua vida que você vai precisar muito mais de colheita do que de semeadura. Se lá atrás você semeou mais do que colheu, isso está garantido no teu futuro. Mas se lá atrás, no tempo de semear, você não semeou, no tempo de colher, não haverá colheita. A generosidade, ela tem o poder de trazer abundância. 10 e último. Você prestará contas de todas as suas atitudes. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, um homem idoso e próspero escreve assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do seu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas, Deus te julgará ou te pedirá conta, ou Deus te trará a juízo. Tudo que você faz, você vai prestar contas. A Bíblia diz que aqueles que não recebem a Jesus como Senhor e Salvador, não são salvos, não são filhos. E esses experimentarão a segunda morte. Mas aqueles que receberem a Jesus como seu Salvador, seu Senhor, são filhos por adoção. Esses não experimentarão a segunda morte, mas estarão diante do grande trono branco e prestarão contas de tudo que fez. Ou seja, você pode ir para o espeto ou pode ir para a brasa, mas qualquer um dos dois lugares que você for, tu vai prestar conta. Um pouquinho mais quente do que o outro, mas vai prestar conta. Um homem velho diz: tudo que você faz quando é jovem, segundo o seu coração, segundo a sua mente, segundo os seus olhos, faça, se alegra, mas lembra que você vai prestar conta. E é nisso que você abandona a mulher, que é o amor da sua mocidade, e troca por outra. É nisso que você abandona os seus filhos. É nisso que você abandona amigos verdadeiros, sócios. E um dia lá na frente, essa mulher tem outra família, seus filhos vão inventar 1000 desculpas para não passar o Natal com você, a única data que eles passavam. Não haverá um amigo na sua lista para você telefonar para eles. Não haverá um sócio para te estender a mão. Nessa terra você vai prestar conta das suas atitudes. E quando terminar, você vai prestar conta lá em cima. Então faça o que você quiser. Só antes de fazer, lembra, eu vou prestar conta disso. Aí você pensa muito bem. Pensa muito bem antes de trair sua esposa, antes de abandonar seus filhos, antes de trair seu marido. Pensa muito bem.
antes de criar uma guerra dentro de casa e deixar seu marido triste e aborrecido, sua esposa triste e aborrecida. Pensa muito bem antes de tomar algo de alguém, antes de abandonar e trair alguém por causa de dinheiro. Pensa muito bem, porque você vai prestar conta de tudo isso. Esses são os 10 conselhos de um bem-sucedido idoso, que está te ensinando como chegar lá. Se você pegar esses 10 conselhos, as 6 decisões e os 12 princípios, sua vida não será mais a mesma. Se você ler isso todos os dias, nos próximos 30 dias, você vai ter a história da sua vida mudada. Você vai tomar decisões totalmente diferentes.